Olá, todos bem? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer mais um evangelho. É com uma alegria muito grande que nós cumprimentamos a todos os que estiverem nos assistindo e convidando a todos a participarem das redes sociais do Grupo Assistencial Frei Anselmo. Nós temos lá no Facebook, no Instagram, temos o site. É importante para nós que visitem o site, curtam, compartilhem com os amigos, com os familiares. Isso vai nos proporcionar muita alegria. E nós iniciamos sempre com uma prece, rogando a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso grande mentor, que a doutrina nos coloca como nosso mentor, nosso modelo, o nosso guia. E a ele que nós reverenciamos, cumprimentamos também a diretoria espiritual do Centro Espírita Frei Anselmo, a diretoria encarnada, cumprimentamos todos os seus voluntários, esses bravos trabalhadores, ferramentas, instrumentos de Jesus na disseminação do Evangelho, na disseminação da Boa Nova. E hoje dando continuidade ao estudo do livro, tendo como base o nosso Evangelho, o livro Religião dos Espíritos. Esse livro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. Esse livro foi feito a partir dos estudos realizados durante sessões públicas lá em Uberaba, em Minas, onde Emmanuel teceu sábios comentários sobre questões do livro, O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, organizada pelo nosso querido Allan Kardec em 1857. São interpretações de respostas dos superiores, explanações sobre conceitos e premissas que constituem o Espiritismo e expõem a necessidade de se compreender a grandeza que nos cerca. Com psicografia, como já disse, do nosso querido Chico Xavier, esse autor espiritual Emmanuel enfatiza os ricos conceitos inseridos no primeiro livro da codificação, como verdadeiros valores morais que podem servir de guia e base de sabedoria e amor nos caminhos humanos que buscam o encontro do Cristo. A mensagem que vai servir de base para nós, a mensagem número 8 desse livro. Então depois quem quiser retornar no livro, fazer uma leitura, vai ser muito interessante. Tem um livro que nos leva a reflexões interessantíssimas. E a questão, essa mensagem número 8, ela tem como título Cadinho. E ela foi psicografada na reunião pública de 1800, de 30 de janeiro de 1959. E a questão que serviu de base é a questão número 260 do Livro dos Espíritos. A questão número 260, nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta, deixa eu pegar aqui, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Olha que pergunta interessante. Aí Kardec responde: é necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações para lutar contra o instinto do roubo. É preciso que se encontre entre pessoas dadas a praticar de roubar. Então essa é a questão número 260 do Livro dos Espíritos. Olha que interessante, hein? Olha que colocação que Kardec põe ali que já nos dá uma sacudida, né? Quando ele diz assim:
Kardec, na verdade, na resposta que Kardec recebeu da espiritualidade, onde eles dizem assim: para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontrem entre pessoas dadas a praticar a prática de roubar. Muitas vezes não queremos estar no meio de situações que possamos julgar negativa, onde há uma vibração negativa, mas muitas vezes é ali que nós vamos ser provados, se nós realmente estamos em condições, estamos preparados, né? Se o Evangelho realmente ele já está inserido no nosso íntimo, estamos preparados para enfrentar as situações que nos servem de provas. Muito bem. Aí Emmanuel ele vem tecendo os seguintes comentários. Nós vamos pegar aqui parágrafo por parágrafo para nos ajudar. Lá no primeiro parágrafo ele diz assim: muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes de ingratidão, muros adentro da nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. Então, olha aí logo de cara, né, no primeiro parágrafo, Emmanuel, ele já nos coloca na situação que, que podemos enfrentar quando da nossa encarnação. Né? A situação, isso é muito comum, nós vivemos aí no, no mundo, nós vivemos de frente com situações difíceis. Nós saímos de casa muitas vezes aflitos, porque corremos o risco de sermos abordados, né, por um irmãozinho nosso aí, delinquente, um irmão nosso em desequilíbrio mental, psiquiátrico, que seja. Então a necessidade de estarmos aí vigilantes, prontos para agir, atuar diante dessas situações que podem acontecer, pode ocorrer a qualquer instante em nossas vidas. Isso é muito importante. Mas ele continua dizendo assim: da outra feita quando positivamente enodoados com o ferrete da culpa, conseguimos aligeirar nossas penas ou delas nos exonerar, subornando a consciências dolosas no recinto dos tribunais. Olha aí a questão que ele coloca aí da culpa, né? Então, existem situações que a lei humana, né, nós vemos aí os recursos que os advogados entram em inúmeras situações e muitas vezes a pessoa ela acaba sendo inocentada de um crime que, na verdade, perante a lei de Deus, ela é culpada. Né? Então, é uma reflexão importante, profunda que Emmanuel nos coloca aí, mas ele nos leva a refletir sobre a questão da consciência. Porque todos nós temos a lei de Deus gravada no nosso íntimo. E por mais que tentamos, de alguma forma, querer passar por inocente em alguma situação, lá no nosso íntimo, né, na nossa consciência, onde temos a lei de Deus gravada, ali nós não vamos fugir, né, dessa consciência de que aquela situação, de que aquele comportamento, aquela nossa conduta não foi adequada. E isso vai, como diz ali, vai nos trazer, vamos ficar ali com aquela questão da culpa. Né? E isso só vai ser resolvido por intermédio de uma ação no bem, de uma ação construtiva. Então isso é muito importante. Então, esse sentimento de culpa, por mais que a pessoa perante a sociedade queira passar a imagem de inocente, ou pensando em enganar a si próprio, né, como muito falado numa colocação popular, mas no íntimo de cada um nós sabemos que nós temos que aquele nosso comportamento, aquela nossa palavra, aquela nossa conduta não foi a mais adequada.
Mas ele continua quando ele diz assim, né? Que, todavia, a reta justiça nos espera, infalível, além da morte. É que nós dissemos anteriormente, não, nós podemos escapar da justiça dos homens. Essa daí ela é sujeita, temos advogado, temos inúmeras situações que a pessoa, que o indivíduo pode fazer para não ser punido pela justiça dos homens. Mas a justiça de Deus, ela é infalível. É isso? Quando qualquer que seja o erro que possamos cometer, nós não vamos escapar da justiça divina. Essa não falha, né? Mas Emmanuel continua dizendo assim: ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas da ignomia se nos destacam o ser, então expostas à grande luz, né? Então, mesmo que de alguma forma, né, tenhamos feito grandes obras. Muitas vezes a pessoa pensa que vou fazer muitas coisas boas, vou de alguma forma eu vou conseguir aquilo que nós fizemos, né, aquele mal, aquela atitude que atentou contra a lei de Deus. Vou fazer algumas coisas que vai de alguma forma, né, compensar aquele erro. De forma alguma, né? Isso não é verdade, né? Não, é a lei de causa e efeito, né? Qualquer mal ou situação negativa que possamos ter provocado, inevitavelmente, né, nós vamos ter que, de alguma forma, resgatar. É por isso que o nosso planeta se chama um planeta de provas e expiações. Então, se nós estamos aqui, de alguma forma, estamos espiando, né, ou resgatando faltas cometidas lá em vidas passadas. Isso é inevitável. É a lei de Deus, que ela não falha. Jamais. Jamais. Então, é importante estarmos atentos, estarmos sempre em prece, buscar sempre aquele diálogo com a espiritualidade, para que eles possam nos orientar, para que eles possam nos mostrar o caminho, abrir as nossas mentes para as verdades divinas, para as verdades que nos aguardam quando do nosso retorno para a vida espiritual, onde ali, inevitavelmente, né, todo o nosso cadinho, como é colocado aí, nosso cadinho de, de culpas, de erros, de situações não resolvidas, virão à tona, nos serão apresentadas. E daí nós, inevitavelmente, em algum outro momento, teremos que retornar para resgatar esse resgatar essas falhas de alguma forma. Mas Emmanuel continua dizendo assim: nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram, obcecados no imo de nossas almas. Então, quando chegamos lá do outro lado, né, quando voltamos para o mundo espiritual, é inevitável, né, que nós, quando somos colocados, né, quando somos colocados à frente de tudo aquilo que fizemos ou que não fizemos, que deveria ter feito, quando nós não cumprimos com o planejamento reencarnatório que é feito para todos nós que estamos aqui, é o resultado de um planejamento da espiritualidade e em que muitas vezes, ou na maioria das vezes, atendeu um pedido nosso. Então, qualquer que seja a situação que possamos estar vivenciando aqui, reencarnados, foram situações que nós pedimos para passar.
são expiações, provações que nós pedimos. Ou, né, existem situações em que somos forçados a passar por aquela situação, passar por determinadas, reencarnamos em determinadas condições, porque o espírito precisa daquela lapidação moral, que só é possível por intermédio das provações, das expiações. Porém, quando somos colocados à prova, acabamos falhando. Muitos de nós falhamos nessas provações. Aí acontece o que Emmanuel nos coloca aí, é quando nós imploramos, né, o retorno. Nós imploramos para voltar no mesmo trabalho, naquela mesma condição, para ter a oportunidade de, como ele coloca aqui, de ressarcir os débitos. Então, o que pudermos fazer aqui, agora, o que pudermos fazer, aproveitar esse momento da nossa vida, da nossa reencarnação, porque a vida é eterna. Nós temos a eternidade, mas o quanto antes nós pudermos atuar no bem de si próprio, com certeza nós vamos esse cadinho aí, né? Esse fundo do tacho aí, né? Renovar com energias boas que serão oriundas das nossas ações no bem, da nossa reforma íntima, isto é, da nossa transformação moral, da nossa transformação interior. Aí ele diz assim, Emmanuel diz assim, continua dizendo, é assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos, para devolver-lhes a ternura e devotamento, os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos, na universalidade da vida perante a lei. Então, é na família. É na família que está a nossa grande oportunidade de resgate. É na família que nós vamos conseguir resgatar falhas, né? Erros cometidos no passado. Então, a vida familiar, a oportunidade de reencarnar naquele lar, que muitas vezes é extremamente difícil. Existe ali dificuldade financeira, existe ali dificuldade de relacionamentos. As pessoas não se entendem, não conseguem dialogar. Mas é importante essa consciência de que nada é por acaso. Que na lei de Deus, que na seara bendita, na seara de Jesus, nada é por acaso. O fardo que nos são colocados, eles têm o peso, a proporção, a dimensão exata da nossa necessidade de renovação moral, de transformação interior. Então não podemos nos acovardar. Precisamos levantar a cabeça, buscar, por intermédio da prece, a ligação com o alto, a ligação com Jesus, a ligação com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, para que eles possam nos dar a força necessária, para que eles possam nos trazer a energia, projetar sobre nós a energia, né? Fluidos de energia, de encorajamento, para que possamos realmente enfrentar todos os desafios com coragem, com afinco, com determinação. E Emmanuel continua dizendo assim, reverenciemos desse modo no lar humano, não apenas o templo de carinho em que se nos reabasteçam as forças no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos e ressurgem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos que nos constrangem cada hora
a lição da renúncia e a mensagem do sacrifício. Então, sabemos, é notório que temos situações, temos irmãos nossos vivendo situações familiares extremas, seja ele na condição de idoso, de pai, de criança. Muitas vezes nós vemos a criança reencarnar num lar ali, que nós nos perguntamos, meu Deus, como é que foi permitido, né? A criança reencarnar num lar com tanta, onde ela sofre tanto, não é isso? Onde com pais tão difíceis, mas é ali que aquele espírito precisa, se ele está ali, porque é ali que ele precisa estar. É no decorrer do convívio que ambas as partes, pai, mãe, filho, vão tendo ali as oportunidades do resgate, do aprimoramento, não é isso? De acertar, de ajustes absolutamente necessários. Mas é ali no convívio. Às vezes, muitas vezes, as pessoas forçam, né? Separam o casal, o filho vai embora de casa, a mãe idosa é colocada para morar sozinha, enfim. São inúmeras situações que as pessoas tomam para fugir daquela situação, fugir do problema. Porém, Emmanuel deixa muito claro aqui que o nosso cadinho, ele é nosso. O que veio para nós, o universo de alguma forma fez com que aquilo chegasse até nós. Então, se nós nos desvencilhamos, né, nessa encarnação, inevitavelmente, numa outra encarnação, nós voltaremos, porque, como Jesus disse, né, que tudo se cumprirá, cetil por cetil, até o último jota. Existem inúmeras passagens de Jesus que ele deixa muito claro que não é o fim. Nós temos muito ainda a resgatar. Muito bem. Mas Emmanuel, né? E Emmanuel ele continua, né? Já ali, já nos últimos parágrafos, ele diz: por mais inquietante que nos afigure a experiência no educandário doméstico, guardemos dentro dele a extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando, sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Portanto, meus irmãos, é uma mensagem maravilhosa que nos conclama a amar o nosso próximo com muito amor, a praticar dentro das nossas casas a paciência, a benevolência, o perdão, a tolerância, a indulgência. Obviamente que não é simples, falando aqui poeticamente, imbuído por essa emoção, por essa energia que vem, né, num momento como esse, mas é importante, naqueles momentos de convívio, onde surgem as questões, surgem os embates, é ali que nós precisamos resgatar esses conhecimentos. É ali que nós temos a oportunidade de resgatar, né? De buscar, né? Tudo aqueles conhecimentos que já estão ali no nosso inconsciente. Estão ali na nossa biblioteca moral. Basta que nós acionemos ali o botão de busca, né? E ela vai vir. E ali, e naquele instante, naquela situação, nós vamos conseguir ter uma atitude positiva, que vai fazer com que uma situação que poderia gerar um conflito, uma separação, um dissabor, um melindre, não é isso? Ela pode se converter numa situação de união, de compreensão, de reatamento, né? Podemos reatar aí uma amizade, um convívio, tornar um convívio mais amistoso, mais amigável. Temos essa oportunidade, temos essa possibilidade. Que Jesus nos abençoe cada vez mais. Que Jesus, nosso Mestre, que Maria Santíssima possa nos envolver no seu manto de luz e de amor. Que a luz do Mestre Jesus se faça presente em nossas casas, iluminando todo o nosso lar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine
que o Frei Anselmo, toda a comunidade dessa casa espírita, desse ponto de luz no universo, que possamos continuar firme. Então nós agradecemos a diretoria espiritual dessa casa espírita, toda a diretoria encarnada, agradecemos a oportunidade, pedimos a Deus que abençoe a todos nós. Muito obrigado.